Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquele famoso vídeo 3 em 1. O vídeo time principal, do time de valorização e do time alternativo do canal para a 29ª rodada que já tá batendo a porta, já é amanhã. Essa rodada de meio de semana é aquela loucura, aquela correria. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro canal. E se você não for inscrito, eu convido como sempre na humildade a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, começando pelo time principal do canal, aí fez 78.04, fiquei satisfeito com a pontuação dentro da regularidade, inclusive aqui ó, no Instagram do Mané, quem não segue tem link logo abaixo na descrição, tá perdendo muita informação, 0800 gratuito, é Mané Cartola tudo junto, certo? Inclusive os cardzinhos aqui da rodada já estão prontos, ó, só tá faltando de arbitragem, né, o raio-x da rodada, confrontos históricos assim, média alta, média baixa, tá? Os times do canal foram muito bem nessa rodada dentro da regularidade, ó. O time de valorização fez 79.18, que nós vamos escalar depois do principal, né? Valorizou 10 cartoletas depois de muitas rodadas ruins, conseguiu valorizar bem nessa, né? O time alternativo fez 78.48 e o time principal fez 78.04. Times bem diferentes, tá? 60% diferentes, mas pontuações dentro da regularidade. E claro, e o melhor foi o time aqui de sócios, né? Do canal, o Monstro Mané, que é o time que eu disponibilizo aí no Catimba, né? Que tem o plano de sócios lá, que é o Super Cartola, né? Inclusive, tá com um precinho promocional aí, né? Se eu não me engano, tá R$ 29,90 aí para as últimas rodadas, ou R$ 39,90. Tem link logo abaixo na descrição, se quiser se tornar sócio lá. Tem mais 4 times de regularidade, 1 de valorização, 8 de tiro curto, 2 mensais, né? O Zordão faz live lá, tem outros influenciadores como eu lá. É toda uma equipe que para proporcionar a você muita informação no único lugar. Grupo Telegram, WhatsApp, certo? E colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto, ganha 20% de desconto, tem link logo abaixo na descrição. E claro, quem quiser aí dar aquela assinada aí na plataforma, né, do Catimba Stats, que a gente utiliza para fazer os vídeos e acompanhar, enfim, R$10, uma mixariazinha aí, ó, com 20% de desconto, colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto, sai por R$8 aí para as últimas rodadas do Cartola. Então, como eu falei aí, ó, dentro da regularidade foram muito bem os times do canal, tá? Teve mitada de algum? Não teve, né? Mas teve muita regularidade, tá? Teve um desempenho muito bom, né? E eu sempre falo que Cartola é regularidade. Mas vamos lá, voltando aqui para nossa querida escalação. Tem uma partida que não vai valer para essa rodada, certo? Que é a partida do Botafogo, porque faltou luz lá no Engenhão várias vezes, adiaram o jogo, fizeram no dia seguinte, no domingo, o restante da partida. E daí, como não ia dar aquele intervalo, né, de 48 horas ou 72 horas de um jogo para o outro, esse jogo aqui, ó, Fortaleza e Botafogo, foi adiado e não vai ser válido para a rodada, né? Os demais 9 jogos, todos eles valerão. Inclusive a gente vai ter acesso aqui à escalação de 3 jogos: Fluminense e Goiás, Bragantino e Galo, tá? E Cap e América, tá? Eu posto geralmente no Instagram, né? Uma hora antes do fechamento do mercado, quando sai a escalação desses times. Mas vamos lá. Fazendo uma pequena explanação, eu acho que a grande decepção da rodada, as três, né, grandes decepções da rodada no ataque foram o Yuri Alberto, né, que quanto ao América, uma das piores defesas do campeonato, não conseguiu fazer nada, né? Inclusive o Corinthians se empatou no finalzinho, no desespero, né? Quase que perde pro América, né? E o Galo, né? O Galo fora de casa bem demais, né? Ganhando seus jogos, ganhou os últimos dois de 2-0 sem sofrer gols, né? E Paulinho e Hulk pontuando muito bem. Dessa vez o Hulk e o Paulinho foram muito mal em casa, né? Repetindo praticamente a atuação que fizeram contra o Curitiba, né? Então o Galo tá assim, ó, tá complicado o Galo. O Galo em casa anda decepcionando e fora anda indo muito bem. Então, ofensivamente, as 3 decepções da rodada aí com certeza foi o Yuri Alberto e os 2 atacantes do Galo, tá? No meio aqui, ó, quem escalou o Internacional, porra, deu pena do Santos, pelo amor de Deus, porra, tomar de 7, né? É Campeonato Brasileiro, porra, um campeonato equilibradíssimo, né? Ah, tá na zona de rebaixamento, tudo bem, perder de 3, no máximo aí um 4, mas 7? Porra, todo ataque do Inter era gol, pelo amor de Deus. Então quem escalou aqui, ó, 1 ou 2 jogadores do Inter do meio pra frente, Maurício pontuou bem, Alan Patrick pontuou bem, Ener Valencia pontuou bem, né? Até o Wanderson fez gol, então do meio pra frente pontuou bem demais, né? O Rafael Veiga muito bem dentro da regularidade, né? O Evangelista também entregou alguma coisa, né? O Arana aqui perdeu o SG, não foi tão bem assim, mas aqui, ó, Capixaba com SG, Gomes com SG, Léo Pereira com SG, foram bem demais, tá? Inclusive aí o Flamengo, ó, 2 jogos com o Tite, 2 jogos sem tomar gol, tá? Eu venho falando, desde que o Tite foi anunciado para começar a comandar o Flamengo, que o Tite tem uma característica muito forte nele, ele é retranqueiro. Se tem uma coisa que ele sabe fazer é armar os times defensivamente, tá? E o Flamengo se ajeitou defensivamente com o Tite, tá? Se ajeitou com o Tite. Mas vamos lá, vamos vender esse time aqui, temos 3 times para escalar, certo? Não vamos perder muito tempo não. Aproveitando aí que é o início aí
do vídeo, convidar vocês para jogar ligas apostadas, porque esse ano o Mané é Catimba, tem link logo abaixo da descrição, ou entra no app do Catimba, quem tá acostumado a jogar ligas apostadas aí, ó, procura aqui, ó, todos os parceiros e vai aparecer o Ligas do Mané aqui, certo? Daí é só clicar no Ligas do Mané, inclusive para essa rodada aí, ó, temos novidade, tá? Como tá chegando o final do Cartola, as últimas 10 rodadas praticamente, baixamos o preço aqui, tá? Eu resolvi baixar o preço aqui, ó, R$5 a inscrição. Vale a pena demais, já temos 20 times aqui, ó. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Tem link logo abaixo da descrição, ou então é só procurar o Ligas Mané dentro do app do Catimba, tá? R$5, tá? Tá valendo muito a pena, né? Antes era 10, ficava mais difícil você botar 3, 4, 5 times, né? Ficava pesado. Agora não, agora se você tem 3, 4, 5 times, custando R$5, já tá mais tranquilo. Então aí, ó, Ligas Mané, uma liga menos disputada, quem quiser participar vai ser muito, mas muito bem-vindo. Inclusive aqui, ó, postei aqui no Instagram os vencedores, ó, do Ligas Mané, certo? E aqui, ó, o Matheus ganhou R$148. A última vez deu 38 times. Tá dando em média aí 50, 60 times. Já chegou a dar 100 esse ano, né? Mas como tá meio assim, o pessoal tá perdendo um pouco o interesse aí quando chega nessa reta final, resolvi fazer um precinho promocional aí de R$5. Vamos lá pro nosso querido Catimba Stats, ou Catimba States, como eu brinco aí. Rapidamente aqui, ó. Todas as posições, gols, para ver os melhores ataques e as melhores defesas. Quem está fazendo mais gol e quem está sofrendo mais gol, certo? E quem está tomando menos gol também, certo? Olha, os últimos 5 jogos. Quem está muito bem ofensivamente em casa? O Vasco da Gama está muito bem, mas vai enfrentar o Inter que toma poucos gols, né? Nos últimos jogos fora de casa vem sofrendo poucos gols, certo? Outro ataque que está bem em casa, tá? É o Fluminense e vai enfrentar o Goiás. Eu acho interessante aqui, ó. Pelo menos você ter um jogador do Vasco da Gama e um do Fluminense no seu time, no meio ou no ataque, acho interessante, certo? Aqui o Santos, o indispensável da rodada pra mim, tá? É o nosso querido Marcos Leonardo, tá? O Santos tá mal, tá, mas o menino ainda consegue produzir alguma coisa, passa fome naquele ataque lá na frente, porque quase não recebe bola, mas quando recebe o cara é matador. Por quê? Vai enfrentar, disponível pra rodada, a segunda defesa que mais sofreu gol jogando fora de casa, Curitiba. Curitiba fora de casa, gente, toma muito gol, tá? Essa que é a verdade. Dificilmente segura SG, então Marcos Leonardo, pra mim, é um indispensável da rodada, né? E para me ajudar, a internet tá lenta, né? Ó, olha só, média de 2,50 gols sofridos fora de casa, né? E o Santos, por mais que tenha uma campanha ruim em casa, é o 14º melhor mandante, traz para frente o 6º pior, tem uma média razoável em casa, 1,64 ofensiva. Olha só o Santos em casa. Cedeu aqui o SG pro Cruzeiro, né? Mas geralmente faz gols, ó, e às vezes mais de um, ó, 4 no Vasco, 2 no Grêmio, certo? E o Curitiba? Curitiba toma muito gol aqui, ó, 3 do Fortaleza, 3 do Grêmio, 5 do Vasco, tá? Então é um time que costuma tomar bastante gol. Acho que o Marcos Leonardo é o indispensável da rodada. Eu já tô até antecipando, talvez seja até o capitão do meu time, tá? Bahia também tá tomando bastante gol, tá? Desde que o Rogério chegou, melhorou bastante o Bahia, certo? Mas a verdade é que o Bahia, por estar jogando de maneira ofensiva, principalmente fora de casa, faz gol, mas vem sofrendo gols. Olha só. Tomou 4 aqui do Goiás, tomou gol do Flamengo, tomou 2 do Curitiba, tomou 3 do Botafogo e tomou 1 do Atlético, né? Então, dificilmente o Bahia segura SG, né? Tá jogando ofensivamente fora de casa, tá? Meteu 4 no Curitiba, né? 6 no Goiás, certo? É um time que melhorou bastante, né? Vai enfrentar um dos piores ataques da competição, que é o Cruzeiro, né? Que fez só 2 gols nos últimos 5 jogos em casa, mas até que dá pra dar uma arriscadinha aí, tá? Porque o Bahia realmente se expõe bastante. Não tá muito do meu agrado por causa disso aqui, ó. Só fez 2 gols, né? Mas eu prefiro ainda Santos, Vasco e Fluminense do ponto de vista ofensivo, tá? O CAP eu acredito também que você tem que ter alguém do meio pra frente, tá? Além de fazer além de ser o terceiro time junto com o Santos, Bragantino, né? Disponíveis pra rodada, porque esse jogo não vai valer, do Fortaleza, que mais fizeram gols em casa. Juntamente com o Bahia, o América é outro time que toma muito gol. Assim, ó, gente, resumindo assim, ó, se for pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, Brasileirão, tá? Geral, vamos pegar aqui, ó. Lanterna e vice-lanterna, praticamente já estão rebaixados. Qual foi os 2 times do campeonato que mais sofreram gols? América e Curitiba. 59 gols do Curitiba e 57 o América, né? Depois vem o Santos, certo? Então assim, ó, até tava conversando lá no grupo de WhatsApp dos membros lá da família Mané, que daqui pra frente, meu amigo, assim, ó, você tem que escalar ofensivamente, tá? Pelo menos um jogador, né? Ou no meio ou no ataque, né? Contra Santos, Curitiba e América, porque esses 3 times estão tomando muito gol, tá? Estão tomando gol demais, certo? E fora de casa, quem é que tá fazendo muito gol? O Bahia, como eu falei, tá? O Bahia, como eu falei, mas o Cruzeiro não é um time que toma tantos gols, mas até vale a pena porque tá jogando ofensivamente. Dá pra dar uma arriscada, fazer o teste do pezinho, como eu costumo dizer, tá? Outros times que estão fazendo bastante gols fora de casa aí, ó, é o Flamengo e o América. Inclusive o América é o maior fura-olho da paróquia, tá? Pra quem não sabe, o América aqui, ó, rapaz, não cede SG, tá? Fora de casa. É impressionante, né? Não é só os últimos 5 jogos não, aqui, ó.
Fez gol contra o Corinthians, fez 2 contra o Fortaleza, fez contra o Cruzeiro, fez 2 contra o Cuiabá, fez contra o Fluminense. E se trouxer pra cá, ó, eu acho que foi nos últimos 7, 8 jogos aí, vem tirando o SG de todo mundo da América, tá? Vem tirando o SG de todo mundo da América. O Cap se defende bem, se defende, mas tá, é complicado aqui. Dá pra dar uma arriscadinha num defensor? Quem sabe, né? O goleiro que deve ser muito exigido, por exemplo, o Bento. Mas é complicado. O Grêmio aqui, ó, vem se defendendo bem demais dentro de casa, mas vai enfrentar o Flamengo. Também é complicado. E olha só o Santos. Olha a quantidade de gols que o Santos vem sofrendo em casa. Né? Então, quem quiser dar aquela postadinha em alguém do Curitiba aí, ó, também é salutar. Porque eu falei no vídeo da semana passada que foram 3 rodadas, né, direto, Cartoleiro tomando porrada. E eu falei assim, ó, cara, o campeonato tá muito equilibrado. Se quiser dar uma diferenciada, botar uma apostinha no meio, uma apostinha na frente, vale a pena. Vale a pena. Então, aqui, ó, quem quiser dar uma apostada aqui, ó, tá na zona de rebaixamento, tá? Mas o Santos vem tomando muito gol. Inclusive, não sei nem como é que vai estar o psicológico dos jogadores, tá? Que depois de tomar 7, é difícil recuperar o grupo, tá? É difícil, por isso que eu tô na dúvida de botar o Marcos Leonardo de capitão. No time eu vou botar, porque o Curitiba tomou muito gol. Mas da mesma forma aqui, ó, dá pra dar uma arriscada também em alguém ofensivo do Curitiba. O Slimani, o Robson, um meia, né, o Moreno, enfim, tá? Defensivamente, fora de casa aqui me agrada o Galo. Vai enfrentar o Bragantino, um excelente mandante, tá? Mas a verdade é que o Galo vem se defendendo bem fora de casa, tá? E ficaria só com o Galo por enquanto. E em casa são os meus preferidos. O Vasco eu acho interessantíssimo. O Inter fez apenas um gol nos últimos jogos fora de casa e o Vasco sofreu apenas 3, tá? O Bragantino também é interessante, por mais que vai enfrentar um Galo, né? Um time perigosíssimo ali com o Hulk e o Paulinho na frente, mas acho interessante, vem segurando bastante esse dia também. Palmeiras também acho interessante, tá? Confronto histórico, inclusive. Ó, vamos dar uma olhadinha no confronto histórico aqui, ó. Palmeiras e São Paulo. Os últimos 5 jogos que o São Paulo foi visitar o Palmeiras no Allianz Parque foram 3 SGs pro Palmeiras, né? Então são jogos aqui, ó, de pouquíssimos gols. Tirando esse 4-0 aqui, ó, pro Palmeiras, e mesmo assim teve o FG, é um jogo pegado, né, de poucos gols, tá? O confronto histórico é bem favorável. Também acho que dá pra fazer o teste de pezinho em algum defensor aí do Palmeiras, tá? Fluminense também me agrada, porque o Goiás fez apenas 3 gols fora de casa e aqui aparece 6, mas temos que levar em consideração que no último jogo o Fluminense tomou 3, né, do Corinthians, de maneira surpreendente, né? O Diniz foi poupou alguns jogadores, né? Depois que o Arias entrou no segundo tempo, mudou a questão ali do time, né? Mas o Fluminense é o segundo melhor mandante, tem uma média de 0,73 gols sofridos, tá? E o Goiás é o 10º melhor visitante, né? Tá ali no meio, 0,79 gols como visitante. Não é de fazer tantos gols assim, ó. Tomou 3 aqui, ó, e tomou 2 de Botafogo. Antes vinha bem, ó. Segurou 2 SGs, tomou apenas um gol do América, é fura-olho. E o Goiás fora de casa. O Goiás fora de casa aqui, ó, é um time que tá tirando o SG de quase todo mundo, certo? Mas é sempre um golzinho, não é um time de fazer tantos gols assim. Então, quem sabe aí, com um pouquinho de sorte, o Fluminense pode, né, como um dos melhores mandantes da competição, segurar o SG. O problema aqui, ó, é saber, afinal de contas, quem o nosso querido Diniz vai escalar, porque tá se aproximando cada vez mais do que a final da Libertadores. E tá complicado, entendeu? Eu acho que o Fluminense tá começando a pensar na final da Libertadores, que é o jogo mais importante da história do clube pra mim, né? Porque o Fluminense não tem uma Libertadores ainda, né? Então tem que ficar de olho aí, porque de repente pode poupar. Talvez não nessa rodada, mas a partir da semana que vem, né? Do final de semana, não sei. Né? Vai ter uma semana pro jogo, daí talvez sim. Vamos ver aqui como é que tá o Fluminense. O Fluminense vai com força máxima, tá? Vai com o time titular praticamente, menos o Nino aqui que tá machucado. Interessante, tá? Tanto peças ofensivas como defensivas do Fluminense. Sem pesar muita mão, tá? Uma pecinha atrás ali e uma pecinha no meio pra frente. No máximo dobrar ali, estourando, tá? Mas me agrada porque o Goiás não é de fazer tantos gols assim, tá? Defensivamente mais alguém aqui? Talvez o Bragantino, né, como eu falei. Mas assim, ó, as minhas preferências, tá, defensivas para essa rodada é Fluminense, Vasco e Palmeiras, tá? Eu sei que é um clássico aqui, mas são os 3 aqui, tá? Depois correndo por fora Bragantino, né? Acho que o Cap, mesmo sendo fura-olho aqui, o América vale a pena, porque toma muito gol, às vezes um zagueiro pode fazer um gol de cabeça, sei lá, tá? Mas assim, ó, de maneira geral essa é a explanação. Vamos pros nossos queridos goleiros já, né? E vamos tocar ficha. Goleiro, pontuação média conquistada cedida por goleiro nos últimos 5 jogos. Quem vem conquistando muito ponto com seus goleiros em casa, né, é o Bragantino e o Vasco da Gama. Assim, ó, de maneira disparada, pra mim estão entre os top, os 2 goleiros estão entre o top 5 pra rodada, tá? Pra mim, é o querido Cleiton, ainda mais o Galo, que é um time que finaliza bastante, 5.06 em 12 jogos. Tá precisando de 5.50 pra começar a valorizar. Olha o desempenho do Cleiton em casa ultimamente. Tudo bem, perdeu o SG aqui, fez 2 defesas, 0 pontos, tá? Aqui contra o Vasco fez 3 defesas, perdeu o SG, 2 pontos. Mas de maneira geral tá muito bem, tá? Por quê? Porque o Bragantino tá bem em casa defensivamente, né? E o Galo, como eu falei aí, ó, é um time bem perigoso, finaliza bastante, né? Fez 2 gols aqui, o Kehler com 3 defesas fez 1 ponto. Negativou o Everton com apenas uma defesa aqui. Esse jogo aqui, inclusive, o Galo podia ter goleado até no primeiro tempo, tá? Foi um jogo bem diferente, certo? Mas em compensação assim, ó, o Léo Jardim aqui, ó, com 5 defesas de SG, fez 10 pontos, deu uma mitada, né? Ó, o Léo Link aqui, ó, 6 defesas, né? Sofrendo gol, fez 5 pontos.
Então acho um goleiro interessante pra rodada, né? É a tua primeira escolha? Mas, não, não é. Mas eu colocaria no top 5 sim, tá? Né? A minha primeira escolha tá aqui, ó. Jogando em casa é o Léo Jardim. Né? Tá com 4.36 em 14 jogos, precisa de 3.27 para começar a valorizar. E pega aqui os últimos 5 jogos dele, ó, o recorte. 10, 5, 1, 15 e 10. Né? Segurou 3 SGs. Quando perdeu o SG aqui, ó, fez 5 pontos com 7 defesas no clássico. E fez 2 defesas aqui contra o Curitiba. E fez 1 ponto. Acho interessantíssimo, né? Porque o Internacional cede mais pontos, ó, aí, ó. Cede mais pontos do que o Galo. Acho muito interessante, tá? Acho muito interessante. Minha primeira opção, tá? Mas os dois são top 5 com toda certeza, né? Terceiro goleiro que mais vem pontuando em casa aí, né? É o Grando, né? Mas o Flamengo aqui, ó, fura o olho, cede pouco, tá? Acho complicado, acho complicado. Já o Everton, de repente vale a pena, tá? Porque o time que mais vem cedendo pontos jogando fora de casa é o São Paulo, tá? Daí o Everton, de repente, pode começar a valer a pena. De maneira geral, tem uma média baixa, 2.64 em 12 jogos em casa, precisa de 6.32, né? Quando perde o SG aqui, ó, geralmente, né, conquista poucos pontos ou negativa. Aqui foi bem, ó. Fez 8 defesas contra o Santos, pegou muito, inclusive, o Santos era pra golear também, tá? O Palmeiras em casa tá bem estranho, tá? Vou falar bem a verdade, tá? Mas fora de casa tá bem demais defensivamente, né? Mas é um cara que dá pra dar uma arriscada porque o São Paulo em si tá cedendo muito ponto, gente, aqui, ó. 8 pontos pro Tadeu com 3 defesas. O Léo Jardim aqui, ó, defendeu o pênalti, fez 3 defesas, SG 15 pontos, né? O Matheus Cavicchioli depende de defender o pênalti, tá? É um clássico e clássico goleiro pode de repente dar uma mitada. Mané, tá no teu top 5? Não, não tá no meu top 5, mas é a primeira prateleira, tá? Aqui é o Cleiton e o Léo Jardim, pra mim tá no top 5, tá? Jogando fora de casa, o próprio Rafael, porque o Palmeiras tá com dificuldade de fazer gols em casa, tá? E cede bastante ponto, né? E também quem cede muito ponto aí, ó, é o Cruzeiro, tá? E daí o goleiro do Bahia aqui, ó, vem conquistando poucos pontos, né? O Marcos Felipe, por quê? Porque o Marcos Felipe tá pegando bem em casa, pontuando bem em casa, fora nem tanto. Ó, em casa 4 pontos, em média geral, 3 jogos, fora 3.85 em 3 jogos, precisa de 8.51, né? Dá uma olhadinha em casa, ó, 10, 6, 12, 6, tá? Fora de casa não, fora de casa tá meio complicado, a última vez que deu uma mitada foi contra o São Paulo aqui, com 11 defesas, fez 17 pontos, tá? Mas como o Cruzeiro tem extrema dificuldade de fazer gols aí, de repente tá valendo a pena, certo? O Cássio aqui, ó, contra o Cuiabá, talvez possa ser uma peça viável, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso querido queixinho de nós todos. Vamos ver o Cássio aqui. 3.79 em 14 jogos, meio barra, meio tijolo, 2.26, mas muita regularidade, não negativou ainda, tá? Cuiabá em casa é um time que não negativa goleiro adversário, costuma ceder alguns bons pontos, mesmo tirando esse título do adversário, cede algumas defesas. Aí, ó, Tadeu 5 defesas, fez 4 pontos no 1-1, tá? Acho um goleiro também interessante fora de casa. Não vejo tantas opções assim pro gol pra essa rodada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha em defesas. Desarme não, defesas. Ó, o Léo Jardim é o líder em defesas, tá? Por mais que o Inter não ceda muito, realmente, bem demais, certo? E o segundo goleiro que mais vem fazendo defesa em casas, né, é do Cap. E aqui o América cede uma quantidade considerável, tá? Tá em ter 4 lugar que mais cede. Então acho assim que um goleiro que deve perder SG, deve, porque o América tá fura-olho. Mas assim, ó, se o Bento segurar o SG, vai estourar na pontuação, tá? 3.86 em 9 jogos, 3.20 para começar a valorizar, né? Perdendo o SG geralmente assim, ó, 1 ponto, negativa. Quando segura o SG, ó, 11 pontos, né? Foi bem demais, 9 pontos contra o Botafogo, 11 contra o Bahia. Acho interessante a questão, o grande problema é o quê? O América, que eu falo já vídeo após vídeo, que é fura-olho aí, ó. Oscila demais entre negativar os goleiros adversários e ceder pouquíssimos pontos, tá? É um goleiro de risco para rodada, é uma grande aposta, tá? Mas de repente pode dar certo. Galo, Bahia e Flamengo cedem bastante, tá? Bastante para os goleiros adversários, certo? Fora de casa aqui, depois do PR que não vai valer, né? É o Cássio, de repente, Tadeu contra o Fluminense, mas o Fluminense é altamente ofensivo, mas quem quiser dar uma arriscada aí no Tadeu, quem sabe, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso querido Tadox fora de casa. 4.04 em 3 jogos, 3.72. O Tadeu tá bem regular nos últimos 6 jogos, tá? Perdendo o SG direto e fazendo 4, 5 pontos, tá? Muito interessante pra rodada, né? Mas provavelmente você vai com alguém do Fluminense na frente, o que inviabiliza, né? O Fluminense nos últimos 4 jogos cedeu ponto. O último goleiro que ele negativou, né? Jogando em casa, foi o Matheus Cavicchioli. E aqui o Fluminense é uma questão muito interessante, tá, gente? O jogo não vai ser no Maracanã. Se fosse, dava pra pesar a mão no Fluminense, né? Mas o jogo vai ser aqui, ó, no Raulinho de Oliveira, tá? O que pra mim já equilibra um pouco o jogo, tá? Porque o Fluminense é um time de toque de bola, enfim, precisa de um campo maior, né? Pra desenvolver o futebol. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica pra goleiro. Ah, mané, só falasse 2 goleiros aí, teu top 5 aí. É, os 2 que eu sinto mais confiança, tá? Ó, qual é o goleiro com maior
média básica disponível para rodada é o Rossi. E daí o Rossi para mim entra no top 5, tá? Vai enfrentar o Grêmio, que é um bom mandante, certo? Mas que nos últimos jogos aí vem patinando em casa, quer ver? Onde é que tá aqui? Brasileirão. Botar casa. Vai aparecer aqui o Grêmio aqui, ó. 4 vitórias e perdeu aqui o último jogo aqui pro Atlético, né? Mas é um grande mandante, só que vai enfrentar quem? O Flamengo, que tá invicto alguns jogos fora de casa, certo? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? E é um bom visitante. E costuma segurar SG, tá? Costuma segurar SG fora de casa. Aqui, ó, segurou contra o Cruzeiro. Tomou gol do Corinthians, segurou contra o Goiás. Tomou gol aqui do Botafogo, né? Segurou 12 SGs fora de casa, mas que o Tite agora tende a melhorar. Bom, o Rossi tem uma média de 5.83 em 3 jogos fora de casa. E ó, muito regular fora de casa, ele me agrada demais, tá? E o Grêmio, por mais que tenha uma grande campanha em casa aqui, ó, dificilmente negativo goleiro. Negativo aqui o Rafael Cabral aqui, ó, no 3-0, com uma defesa apenas. É um goleiro kamikaze pra rodada? É, mas eu botaria ele no top 5 por causa do Tite, tá? O Tite realmente é um cara que costuma, né, armar muito bem, né, seus sistemas defensivos. Vai enfrentar o Luizito, né, o pistoleiro, que em casa é foda, mas eu acho interessantíssimo, tá? Daí o Cássio fora de casa também tá me agradando bastante pelo desempenho dele aí, pelo Cuiabá vem cedendo até. Tadeu também acho interessantíssimo, mas o Léo Jardim seria a minha primeira opção, tá? Então assim, ó, eu vou nesse momento aqui, tá? Nesse momento eu vou com o Léo Garden, tá? Vou com o Léo Jardim. Fiquei muito na dúvida entre ele, tá? As minhas preferências, tá? E o Rossi. Mas eu vou por enquanto, tá? Com o Léo Jardim. Na live amanhã a gente vê outras possibilidades. Ah, mané, que horas vai ser a live? Gente, eu tenho que sempre pegar as crianças no colégio meio-dia e depois tenho que levar de tarde, 1h da tarde, muito pouco ali, em atividades extracurriculares, ali no bairro Educador, né? Que é um projeto sensacional aqui, perto de casa. E, cara, consigo fazer a live 2h da tarde, tá? Então, ó, live amanhã às 2 da tarde. Gostaria de fazer meio-dia, mas não vai dar. Então vamos fazer live amanhã às 14 horas, 2h da tarde, tá marcado. Vamos lá para nossos queridos zagueiros. Vamos utilizar aqui nosso querido Catimba Status novamente. Vamos botar aqui zagueiro, né? E pontuação média conquistada e cedida nos últimos 5 jogos. Quem vem pontuando muito bem em casa com os seus zagueiros é Bragantino e Grêmio, tá? São os times que passam dos 5 pontos de média, certo? E aqui tem jogadores interessantíssimos, tá? Pena que vão enfrentar ataques, né? Perigosos, né? Mas vale a pena por causa dos desarmes. Pelo menos eu acredito que vai entregar alguma pontuação em desarme, porque todo time que é ofensivo cede desarme para zagueiro adversário, para lateral, enfim, certo? Então aqui, ó, vamos começar com o nosso querido Bragantino, que defensivamente está muito bem em casa. Se a gente pegar aqui, ó, o raio-x da rodada, vamos dar uma olhadinha. A melhor defesa disponível para a rodada é o Bragantino, ó. Nos últimos 3 jogos em casa sofreu apenas um gol e conquistou 2 SGs, certo? Mas o Galo não está entre os piores ataques, pelo contrário, está entre os melhores, tá? Então acho um jogo difícil. Inclusive o Galo também é uma das melhores defesas aqui, ó. Rapaz, esse jogo aqui eu vou falar para vocês, tá? Tá bem difícil de fazer um prognóstico, pode ser um 0-0, tá? Pode ser até um 0-0, tá? Vamos voltar aqui. Vamos aqui, ó. Léo Ortiz me agrada demais, tá? Bom jogador pra cartola, bem completo. 5.80 em 6 jogos em casa, 6.78 pra começar a valorizar. E ó, o Ortiz em casa, ó. 7.9, 3.3 perdendo SG, 5.5, 7.1, 3.1 perdendo SG, 7.9. Ou seja, se perder o SG, vai te entregar 2, 3 pontinhos. Quase que certo, ainda mais o Galo sendo um time muito ofensivo, certo? Agora, se ele perder o SG, se ele conquistar o SG, num jogo difícil como esse, deve fazer novamente seus 7 pontos, tá? 7, 8 pontos. Deixa eu ver o Galo aí. O Galo cede uns pontinhos aí. Não cede muito aí porque anda tirando SG de todo mundo fora de casa. Mas cede uns pontinhos sim aqui, ó. Pô, o Léo aqui, ó. Segurou o SG, fez 6.9. E o Léo não é um bom jogador pra cartola. O Ortiz já é, tá? Então o Ortiz me agrada bastante pra essa rodada. Pra mim tá na primeira prateleira, tá? Com toda certeza. E tem outro zagueiro aqui, ó. Que também está na primeira prateleira pra mim. Só que vai enfrentar um time perigosíssimo, né? É o Kahneman, tá? O Kahneman em casa pontua muito bem, 5.73 em 10 jogos, 2.95 para começar a valorizar. E olha o Kahneman, perdeu o SG e fez 4.1, né? 4.9 com o SG, aqui foi mal, 7.6 com o SG, 9 com o SG, 2.1 perdendo o SG. Sabe por que ele costuma pontuar assim? Porque ele é o zagueiro que mais desarma na competição, tá? Porque SG tá difícil, gente, tá difícil. Então você tem que procurar o quê? Zagueiro que desarma, que não são muitos, ou então zagueiro que vem fazendo gols. É o que eu fiz na rodada passada. Eu botei o Gustavo Gomes e deu certo. Botei o Veio o Gomes e ele acabou fazendo um gol de cabeça, né? Porque eu busquei o que? Zagueiros ofensivos. Botei o Léo Pereira, segurou o SG, mas se fizesse um gol de cabeça estourava, né? Então aqui, ó, você bota zagueiros, desarmes. A gente vai ver que o zagueiro que mais tem desarmes na competição é o Kahneman, 42 de 19 jogos. Vai te entregar 2, 3 desarmes. Geralmente é isso que ele faz em casa, tá? Vale a pena.
né? Ah, outra coisa, hein? Joaquim tá crescendo demais. Deve perder o SG, porque a defesa do Santos é uma água, tá? Mas ele é o zagueiro com melhor média básica disponível pra rodada, tá? E tá com uma média de 4.3 em 10 jogos em casa. E olha só, 6 desarmes contra o Bragantino. Aqui fora de casa fez 4 contra o Inter, tá? E por que ele tá desarmando tanto assim? Porque ele tá jogando quase como um lateral no time do Santos. Vai perder o SG? Vai. Mas vai te entregar alguns desarmes, tá? Aqui, ó. O Joaquim tá jogando quase como um lateral aqui, ó. Né? É o terceiro zagueiro. Quem vai cair aqui lá dele é Sebastião Gomes. Não sei se cede muito, né? A gente pode até ver depois se tem perda de posse de bola. Mas eu falei que é um cara interessante porque SG tá difícil. Pelo menos é um zagueiro que pode te trazer alguma coisa a mais. Ó, o Gustavo Gomes como tá desarmando, ó. Rapaz, o Gustavo Gomes é o terceiro que mais desarma. Ó, o Léo Pereira de novo aqui, ó. 32 desarmes, né? Vai jogar fora de casa. Vem conquistando SG. O Flamengo tá com 12 SGs consecutivos aí com o Tite. Interessante também, tá? Interessante, né? Dos times que vão jogar em casa, mais alguém vem pontuando com o zagueiro? Vasco, mais ou menos, mas ali tem o Medel, né? E tem o Léo, complicado. Medel baixinho ali, até bom jogador, mas no Catual tá como meia. Intercede? Cede. Mas vou ficar um pouquinho em stand-by, tá? Jogando em casa, quem é que cede bastante aí, ó? Cruzeiro cede, ó, o Grêmio cedendo, ó. E o Flamengo, ó, tem um cruzamento interessante, né? Vamos dar uma olhadinha nos zagueiros do Flamengo aqui, ó. Tem o Léo Pereira. Vamos ver o Léo Pereira fora de casa, 2.21. Já não me agradou muito. Ó, menos 1.2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fabrício Bruno, que jogou na estreia do Tite. Pera aí. Flamengo, né? Vamos tentar catar. Dúvida? Pablo Rodrigo Caia, o Fabrício Bruno ganhou o cartão. Naquela loucuragem toda lá com o Veguete. Deixa eu ver. Suspenso. É, ganhou um cartãozinho Fabrício Bruno. Mas eu quero ver a pontuação dele aqui só pra saber como é que ele pontuou fora de casa. Tinha feito 5.5, não tinha desarmado muito não. É, eu vou ficar em stand-by com os zagueiros do Flamengo por enquanto, porque é um jogo difícil, tá? É um jogo difícil. Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes. Desarmes. Santos, ó, vem desarmando muito, hein? O Joaquim dá pra fazer o teste do pezinho do Joaquim, hein? Vai perder o SG? Vai, hein? Mas de repente vai fazer uns 3, 4 pontinhos só em desarmes. Como o SG tá difícil, tá? De repente vale a pena. Né? E segundo, realmente, para desarmes, a melhor opção é ir ao Kahneman, né? Pela quantidade de desarmes que vem em casa, o Flamengo até que cede um pouquinho, tá? Galo cede bastante, tá? O que melhora por Ortiz. Ortiz já começa a ficar ali, ó, top 5 pra mim, mesmo sendo um jogo difícil, certo? São Paulo vem desarmando bastante, mas o Palmeiras não cede quase nada. Quem quiser dar uma arriscada no Beraldo, né? Olha o Grêmio como cede aqui, hein? Vamos voltar lá pro Flamengo. Queria fazer o teste pezinho, queria botar alguém do Flamengo contra o Grêmio, mesmo sendo contra o Soares. Sabe por quê? Porque aqui, ó, o confronto histórico tá favorecendo bastante o Flamengo, tá? Aqui, ó, nos últimos jogos que o Flamengo foi visitar o Grêmio, tá? Em Porto Alegre, o Flamengo tem superioridade, inclusive com 3 SGs aqui, ó. Média alta de gols, olha só, 4x2, 4x0, 2x2, 2x0, 1x0, né? 1, 2, 3 SGs e com 2 jogos, com 4 jogos com 2 gols pra cima. Então alguém do Flamengo aí no seu ataque você tem que ter também, tá? Meio ataque. Já vou até antecipar a Arrascaeta, acho que é a melhor opção mesmo. A América vem pontuando bem, mas como contra o Cap é complicado, vamos voltar lá pra média básica. Que zagueiro esse ano tá difícil, tá, gente? Tá difícil, tá difícil. Escolham alguém aí. O Joaquim, o Ortiz, ó, o Léo Pereira aparecendo. Pô, mas o Léo Pereira tá muito mal, tá? Tá muito mal fora de casa. Deixa eu ver aqui, a dúvida aqui. Primeiro a dúvida, né? Vamos ver aqui no Joga 10 News quem vai jogar. Tô quase botando o Joaquim só pra desarme, hein? Loucura, loucura. Pablo. Parece que vai ser o Pablo, hein? Vamos ver como é que tá. O Rodrigo Caio tá muito tempo sem jogar, né? 3.53 em 5 jogos. O Pablo fora de casa já me agrada um pouquinho, hein? 3 desarmes aqui. Contra o Goiás. Vai enfrentar um time que desarma bastante. Até que me agradou, hein? Vou deixar em stand-by aí o Pablo, tá? Vou deixar em stand-by o Pablo. Mas assim, gente, assim, ó. Tá muito, muito difícil pra zagueiro, tá? Inclusive eu aqui, ó. Tô bem na dúvida. Tô bem na dúvida mesmo. Gustavo Gomes ou Murilo? Cara, olha só, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Sabe por quê? Porque o Palmeiras aqui, ó, nesse clássico aqui, ó, é um clássico, é um clássico equilibrado? É um clássico equilibrado, tá? É um clássico equilibrado. Mas o Palmeiras tem um histórico de 3 SGs aqui, ó. Certo? Contra o São Paulo, né? E o São Paulo, se a gente pegar aqui no raio-x, né, está entre os piores ataques, ó. Os ataques com menos gols. A gente tem que escalar contra os ataques que tem menos gols, né? Eu acho que assim, a rodada passada eu fui com o Gustavo Gomes, certo? Nessa eu acho que eu vou com o Murilo, porque o Murilo tá um pouquinho melhor que o Gustavo Gomes em casa. Fora, o Gustavo Gomes já tá melhor. 4.26, certo? Eu sei que se perder o SG aqui vai ser 0.8, 1.7, poucos pontos, tá? Mas eu acho que eu vou com o Murilo, tá? Mesmo sendo um clássico. Deixa eu ver o Gustavo Gomes aqui.
3.10, o Gomes não tá tão bem assim em casa, né? Até que melhorou fora, não. Fora ele tá melhor que o Murilo, tá? Gustavo Gomes tá sendo ultimamente pra escalar fora e em casa o Murilo, tá? Deixa eu ver o Raul Gustavo ali, porque o Cruzeiro 7 pontos, tá? Ó, o Raul Gustavo a 4.50 em 3 jogos. 5 pontos finalização na trave, desarme, um desarme aqui, um outro aqui. É interessante, hein? Porque o Cruzeiro vem cedendo uns bons pontos aí pra zagueiro, ó. Bons pontos pra zagueiro, hein? Interessante o Raul Gustavo, hein? Pontuação média. Interessante. Tá difícil pra zagueiro mesmo, hein, gente? Tá difícil. Deixa eu ver. Eu fui aqui com o Léo Jardim, tá? Como o Palmeiras tá entre os meus favoritos, eu vou com o Murilo, tá? Vou com o Murilo por enquanto. Por enquanto tô indo com o Murilão, certo? E esse segundo zagueiro vamos escolher com mais calma, dependendo dos meus laterais, porque eu não quero dobrar o sistema defensivo, tá? Daí deixamos mais pra frente um pouquinho, né? Vamos aqui agora para nossos queridos laterais. Pontuação média aqui conquistada cedida para os nossos queridos laterais. Quem vem pontuando muito bem em casa é o Bragantino. Isso não é novidade para ninguém. O único time que chega quase a 7 pontos. Porque muito por causa desse cara aqui, né? Que é sensacional para cartola, tem média básica, né? Que é o nosso querido Juninho Capixaba. Onde é que tá ele? Capixabom. Tá aqui, ó. Capixaba bem demais. 8.28 em 3 jogos. Muita regularidade. 8.22 para começar a valorizar. Olha só. 9.6, 5.1, 10.5, 11, 6, 7, 11, 7. Tira o SG dele aqui, ó. 2, 3 pontos tranquilo. É um cara de muita segurança, tá? Muita segurança. E o Galo, ó, por ser um time muito ofensivo, olha só, o Piquerez, os 4 desarmes, 6.5. Ó, o Dalberto, 3 desarmes, 3.8. Esquivel, 2 desarmes, 3.2. Piton, 7.6 com 2 desarmes. E ainda teve o SG. Ah, vou com o Capixaba. De segurança, jogador de segurança, tá? Ah, mané, mas o Hulk e o Paulinho estão mitando fora de casa. Paciência, aqui vai ser um duelo bonito, tá? Vai ser uma das melhores defesas jogando em casa no campeonato, né? Contra um time que tá bem ofensivo jogando fora de casa, que é o Galo. Né? Mas acho bem interessante, tá? Capixaba bem demais. E claro, e a minha primeira opção pra essa rodada é o Marlon, tá? Por mais que o Cruzeiro esteja mal, olha só, o Marco é o lateral com melhor média básica. Aliás, é o jogador com melhor média básica de toda a competição, de todo o Cartola. Qualquer que seja a posição, 3.77, ele te entrega tranquilamente, todo jogo, 7.16 em 14 jogos, 4.44 para começar a valorizar. Olha só, perdeu o SG contra o Flamengo e fez 3.7, perdeu o SG contra o América, fez 5.5, com o SG com o Bragantino já fez 10, ou seja, sem SG aqui, ó, 4, 5, 3 pontos tranquilamente, com SG passa dos 10 com facilidade aqui, ó, como foi contra o Curitiba. Então assim, ó, vou com 2 laterais de média básica, inclusive se a gente pegar aqui, ó, média básica, vamos botar laterais, a gente vai perceber aqui, ó, que o Marlon, tá, e o Capixaba estão entre os laterais de melhor média básica na competição, tá? Então aqui, ó, o Marlon com certeza estará no meu time, apesar do Bahia estar bem ofensivo, é um cara que te entrega pontos com facilidade, certo? Ah, eu queria o Juninho Capixaba, mas vai ficar difícil, eu não quero dobrar nenhum sistema defensivo aqui, ó. Então vou ter que escolher outro lateral, porque eu tô pensando seriamente em ir com o Ortiz, tá? Porque tá difícil de zagueiro, tá? Vou pensar ainda com um pouquinho de calma, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos laterais do Flamengo. O Marcelo me agrada demais para essa rodada. 5.78 em 10 jogos, 3.69. Olha só o Marcelo. Quem viu o jogo do Corinthians viu que ele entregou praticamente 2 gols. Foi a pior partida do Marcelo desde que chegou no Fluminense. Mas mesmo assim o homem é fora de série. Ó. Fez 3.2, perdendo o SG. Tá? Quando conquistei o SG aqui, ó, tem muita regularidade. Acho um cara interessante. Deixa eu ver se o Goiás cede para lateral esquerdo. PK, Matheus Alexandre pela direita, PK pela esquerda. Aqui não tem o Hugo pela esquerda. Piquerez pela esquerda. Bidu pela esquerda, Marlon pela esquerda, cede mais pra lateral esquerda, tá? Não cede muito? Não, mas cede mais pra lateral esquerda e o Marcelo tá com média básica, merece todo o meu respeito. Tá um pouquinho gordinho, tá com uma cartucheira aqui, tá meio velho, mas é um puta de um jogador ainda, tá? Então aqui, ó, Juninho, Marcelo e Marlon, top 5 pra mim, tá? Piquerez, eu sempre venho falando aí, ó, fora de casa tá um monstro, ó, 8.43, fez gol e tudo no último jogo, tá? Em casa se jogar fora, não, 4.25. Tem um jogo difícil, ó, mas é outro cara bom demais pra cartola, tá? Primeira prateleira. Talvez não esteja no meu top 5 dessa vez, tá? Mas é a primeira prateleira. Esse ano, gente, tá bom demais pra lateral, tá? Tá bom demais pra lateral. Inclusive, se a gente botar aqui, ó, desarmes, a gente vai ver o quê? Que o Marlon e o Juninho Capixaba estão entre os laterais com o maior número de desarmes na competição, tá? Vale a pena, tá? Vale a pena bastante, bastante. Vamos voltar aqui. Pontuação média. O Galo vem pontuando bem, mas o Bragantino não cede quase nada, tá? Mas aí é foda, né? O Galo em casa tá uma tristeza. Fora de casa anda incomodando. Olha só. Vamos dar uma olhadinha. Quer ver? A maior prova tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Bragantino bem demais em casa, tá? Bragantino hoje, quarto melhor mandante. Vice-líder da competição, média baixíssima de gols sofridos, mais de 1.57 gols feitos, mas o Galo é o terceiro melhor, aqui vai ser faísca, tá? Terceiro melhor
visitante, inclusive com uma média superior a 1.14 e uma média abaixo de gols sofridos, 0.64. Olha o Galo, 2-0 no Palmeiras, 2-0 no Inter. São 12 resultados expressivos, tá? 1-1 no CAP, aqui perdeu pro Vasco e 2-0 no São Paulo, ou seja, nos últimos 5 jogos do Galo fora de casa, 3 jogos foram 2-0. O Galo tá muito bem fora de casa, tá? Só que o Bragantino em casa é osso duro, 1-0 no Fluminense, 2-1 Palmeiras, 2-0 Grêmio, 2-0 Cuiabá e 1-1 no Vasco. Pô, por incrível que pareça, os dois não foram tão bem contra o Vasco, tá? Não foram tão bem contra o Vasco, mas é muito bem defensivamente em casa o Bragantino, tá? Eu tô colocando vou de repente com o Juninho aí, mas é pela questão aí, né, dos desarmes. Deixa eu ver o Arana fora de casa como é que tá. 5.58, o Arana tá jogando melhor fora do que em casa. 4.26 em 8 jogos. Olha, realmente, o Arana tá com um bom desempenho. Aliás, ele melhorou bastante, tá? Tá bem regular, vem fazendo alguns desarmes. É um cara ofensivo, mas eu prefiro o Juninho, prefiro o Marlon, prefiro o Marcelo, tá? Apesar do Galo tá bem fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha, inclusive, em desarmes. Ó, desarmes aqui, ó, Marlon e Juninho, ó. Olha só, cruzamento scout para desarme é o melhor para Bragantino e Cruzeiro. Por mais que o Bahia e o Atlético não cedam tanto assim, tá? Quem é que cede muito? Flamengo. Mas daí eu, sinceramente, não tenho coragem de botar lateral do Grêmio só para desarme, tá? Daí é complicado, porque é um jogo... João Pedro aqui, ó, tá com 20 desarmes em 22 jogos e o Reinaldo tá com 11 desarmes em 19 jogos. Rapaz, o Reinaldo já foi expulso. Olha só. O Reinaldo já foi expulso contra o CAP. Tu imagina contra o Flamengo, né? Tu imagina contra o Flamengo. João Pedro aqui vai pegar o Bruno Henrique. Vai ter chance de desarme? Vai. Mas acho um jogo complicado pros laterais do Grêmio, tá? Acho um jogo complicadíssimo pros laterais do Grêmio. E aqui fora de casa tá bem equilibrado. Quem mais se destaca um pouquinho aí é o Flamengo contra o próprio Grêmio, né? Deixa eu olhar aí, inclusive, aqui nos laterais do Flamengo. Vamos ver o Wesley, que desarma mais. 4.43 em 14 jogos. Foi bem demais aqui contra o Cruzeiro. Interessante, mas não é ainda a minha primeira opção. Ayrton Lucas vem crescendo muito com o Tite. 4.59 em 3 jogos. Deu uma mitada, inclusive, no último jogo fora de casa com um gol, né? Depois que o Tite chegou aí, ó. Tá bem demais o Ayrton Lucas. Tá peça bem interessante também. Mas é como eu falei assim, ó. Eu prefiro ainda os laterais da regularidade, né? O Marlon, Juninho Capixaba. Né? O Marcelo jogando em casa me agrada bastante. Temos alguns bons laterais aqui, ó, para desarmes, como o Matheus Alexandre. Deixa eu dar uma olhadinha no Matheus Alexandre em casa. 3.71 em 12 jogos. Menos 0.34 para começar a valorizar. Foi mal aqui, né? De vez em quando dá uma negativada. Oscila bastante, tá? O forte dele é fora de casa, tá? Em casa ele oscila bastante. E como o Corinthians tá bem fura-olho fora de casa, ó, vou mostrar pra vocês, tá? O Corinthians fora de casa tá chato. Tá chato, tá? 14º melhor visitante, ou seja, o sexto melhor, ou o sexto pior, de trás pra frente. Olha só, fez gol, 3 no Fluminense, fez gol no São Paulo, fez gol no Fortaleza, fez gol no Cruzeiro, fez gol no Inter 2. Se tem, jogando fora de casa hoje, no Campeonato Brasileiro, tem 2 times muito fura-olho, que fazem gol praticamente todo jogo. É o Corinthians e o América, tá? São 2 times fura-olho que dói. Então eu vou ficar em stand-by aí, né, com os jogadores aí. Inclusive aqui a minha dúvida é o lateral. Deixa eu ver como é que tá rapidamente aqui, pessoal. Pra zagueiro aqui, pro Fluminense, será que tá bom? Não, pra desarme tá mal. Pontuação média também tá mal. Lateral já pontua um pouquinho mais, né? É, já pontua um pouquinho mais, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidamente, pessoal. Rapidamente. Nos zagueiros do Fluminense. Deixa eu ver se vale a pena o Marlon. Como é que o Marlon tá pontuando? Eita porra. Como é que eu vou escalar um homem desse? Não tem como. Tem que ser o Marcelo mesmo. Né? E daí vou curtir. É, jogo difícil, mas... Esperando uma pontuação sim do Marcelo, né? Contra o Goiás. Deixa eu ver aqui outra vez aqui. Lateral. Saldo de gols. Só 1 cedido, 2 conquistado. O Vasco tá bem demais, mas não queria dobrar. Mas o Vasco é uma das defesas favoritas pra essa rodada, tá, gente? Mas eu não queria dobrar o Vasco, não. Não queria. Inclusive, tá? Os laterais do Vasco aqui, ó. O Piton melhorou bastante, tá? O Piton melhorou bastante. Já dá pra fazer o teste do pezinho nele, tá? Aqui, ó. Lucas Piton.
2,90 de média geral, mas em casa tá 4,08 em 13 jogos. Precisa de 3 pontos para começar a valorizar. Ó, o Piton, 5,5, 5,6, 9,5. Aqui deu uma sentadinha, uma escorregada no quiabo, no 4x2, no clássico. 7,6, 6,4, tá bem regular, tá? Peça interessante para rodada. Mas eu não vou ficar divagando muito não aqui, ó. Para facilitar aqui, ó, o meu esquema, eu vou fazer o seguinte, eu vou com o Marcelo, tá? E aqui eu vou com o Ortiz. Minha dúvida era o Joaquim ou não, porque aqui eu poderia ir com o Joaquim para desarmes, por exemplo, e botar, né, o Capixaba aqui, tá? Mas por enquanto tô indo com o Ortiz, certo? Porque eu não tô fugindo muito aí, ó, das defesas que eu acredito que possam segurar essa rodada, que é o Vasco, Palmeiras, Bragantino, Fluminense, tá? Cruzeiro correndo um pouquinho por fora, mas o Marlon é mais para média básica. Mas amanhã na live, às 2 horas da tarde, a gente vai ver outras opções, tá? E os nossos queridos meio-campistas agora. Vamos lá. Meio-campistas, saldo de gol, meio-campista não tem, mas vamos para a média básica. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus meias, não é novidade, isso já desde o início do campeonato, é o Grêmio, tá? Mas o Flamengo não cede muita coisa, certo? Mas os meias do Grêmio são jogadores de média básica, tá? Vamos tirar aqui de desarmes, né? Vamos botar média, certo? Inclusive o PP já aparece aqui, ó, entre os meias com melhor média da competição. E o PP em casa me agrada bastante, tá? 7,42 em 6 jogos, 5,18 para começar a valorizar. Um cara de muita regularidade, vai enfrentar um time ofensivo que é o Flamengo, pode sim trazer alguns desarmes aí, tá? E uma pontuação básica muito boa, tá? Muito boa. O PP me agrada bastante, primeira prateleira com toda certeza. Ei, Benítez, hein? Ah, rapaz, o Benítez, pena que só tem um pulmão só, tá? Só aguenta meio tempo, não consegue correr o jogo todo, mas o bicho é bom de bola. O bicho é bom de bola. Aqui, ó, se a gente pegar aqui média básica aqui, ó, a gente vai ver que os meias do Grêmio aqui, ó, estão bem, tá? PP tá aqui, ó, desce um pouquinho, Vila Sante já aparece, assim como os meias do Palmeiras também, tá? Assim como os meias do Palmeiras também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Além do Grêmio, quem é que vem pontuando muito bem? Aqui tem um equilíbrio muito grande, tá? O Cap vem pontuando bem, tá? O próprio Cuiabá vem pontuando bem, ó, e o Corinthians cede demais, hein? Opa, já apareceu aqui, ó, o Ranieri média básica, né, e o Sobral. Eu, sinceramente, prefiro o Ranieri fora de casa, ó, 6,06, em casa 5,04. Pontua bem em casa? Pontua bem demais, é muito regular o Ranieri, ó. Rapaz, eu vou até anotar aqui, ó. PP e Ranieri. Você não quer se incomodar no meio? Bota o PP e o Ranieri que vai entregar aí uns 4, 5, 6 pontos. Praticamente uma assistência, tá? Mas me agrada bastante jogando em casa o Sobral, tá? Porque ele joga um pouco mais avançado que o Ranieri. Média de 6,07 em 10 jogos em casa, tá? Ó, e o Sobral de vez em quando dá essas estouradas assim, ó, 10 pontos, 8,6, 14, né? Por quê? Porque ele tem um pouco mais de liberdade do que o Ranieri em casa. Fora de casa eu gosto mais do Ranieri, tá? Gosto mais do Ranieri. Ó, o Sobral aqui, ó. Ele pode se aproximar nos atacantes, tá? Então tem um pouco mais de liberdade. Acho duas peças interessantíssimas. Os caras aqui, ó, os meias de média básica, tá muito bom. PP, Ranieri, Sobral, dá pra escalar com tranquilidade que vão entregar pontos, tá? Vão entregar pontos. Pô, esse cara também anda pontuando demais, tá? Ó, o Arias tá aqui, ó. O Arias vai estar no meu time, hein? Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Bahia cede bastante, mas o Cruzeiro não tem ninguém que se destaque aqui, certo? Pontuação média conquistada e cedida tá muito, mas muito parelho, tá? O que chama mais atenção mesmo é a quantidade de pontos que o Corinthians cede, certo? E o Cuiabá conquista, né? Então, Ranieri e principalmente Sobral, boas opções. Vou botar aqui, ó, Sobral. Tem que arrumar uma vaguinha pra eles, tá? E quem é que cede muito ponto pra meia jogando em casa? Que chama bastante atenção? O Santos, né? E o Curitiba tem uns jogadores aqui, ó. Onde é que tá aqui o Curitiba? Vou botar aqui meias, né? Que dá pra fazer o teste do pezinho. Como eu falei, o Santos tá tomando muito gol, gente. E o Curitiba é um time desesperado na zona de rebaixamento, precisa dos 3 pontos, deve atacar, tá? Tem o Marcelino Moreno, que costuma pontuar legal fora de casa, ó. 4,96 em 10 jogos, 1,88 pra começar a valorizar. Olha só, 6,8, 12, 10... né? Se não fizer gol nem de assistência, vai entregar 2, 3 pontinhos, tá? Tem uma certa média básica aqui, ó, 2,45. Acho um cara interessante pra rodada pra diferenciar pela quantidade de gols aí que o Santos vem sofrendo, tá? Tem o Sebastião Gomes, que inclusive fez gol aqui, onde é que tá? Ah, foi anulado o gol que ele fez, tá? Fora de casa ele oscila um pouquinho, eu prefiro mais o Moreno, tá? O Moreno também, Marcelino Moreno, vou botar aqui, ó, Marcelino Moreno. Já anotei já os 4 caras aqui que achei interessante, tá? Agora vamos pra desarmes. Rapidamente aqui, que meia tem bastante coisa pra gente ver. Temos 3 times pra escalar. Ó, desarme já melhorou bastante pro Vasco aqui, hein? Apesar do Inter não ceder muito, tá? O Vasco aqui tem um cara que eu gosto mais pra cartola, tá? Gosto mais pra cartola. É o Paulinho, tá? Achei ele um cara polivalente. 4,38 em 5 jogos, 1,01 pra começar a valorizar. Ó, tem uma regularidade baixa? Tem. Aqui deu uma assistência, fez 7,8. A hora que ele se infiltrar na área e fizer um gol, ele estoura, tá? É outro cara bem interessante pra rodada, tá? Bem interessante pra rodada. A Praxedes vem crescendo bastante, tá? Vem crescendo bastante, 4,41 em 7 jogos, né? Ó, inclusive deu uma assistência contra o Fortaleza, né?
E o Payet é craque, todo mundo sabe, quem já viu o jogo do Payet na Europa, sabe que ele é craque, tá um pouquinho gordinho ainda, tá velho, mas aí ele é que nem o Marcelo, tem que dar valor pra esses caras, porque os caras construíram uma carreira sensacional lá fora. 3,94 jogos, inclusive fez um gol aqui, ó, contra o Fortaleza, tá? Com assistência do Praxedes. Acho um cara interessante, interessantíssimo, uma aposta. Ah, mas se tivesse que escalar alguém, eu ia mais na do Paulinho, mas o Payet é interessantíssimo aí pra dar aquela arriscadinha, porque o cara bate bem de fora da área. É chato, tá? É chato. Olha só, como o Flamengo cede. PP já cresce um monte aqui, ó. PP e Vila Sante, tá? Flamengo cede bastante desarme, tá? Vasco conquista bastante. Aqui, ó, o Fluminense, tá? Depois, ó, e Cuiabá também é interessante, né? Cuiabá também é interessante. Ó, o Fluminense também vem desarmando bem, hein? Depois do Vasco, o segundo time que mais desarma, e o Goiás cede desarme pro Fluminense, tá? E o Fluminense aqui, ó, tem um cara aqui, gente, ó, que é fora de série, tá? É outro cara, muita movimentação. Tá como meio no Cartola, mas joga quase como um ponta. Se movimenta demais. Ajuda na recomposição. Ó, um atacante, um meio atacante fazer 34 desarmes. Sofre falta. Tem 3 assistências no campeonato, 3 gols. Acho um cara muito interessante pra rodada. É o John Arias, tá? 6,56. Olha só o Arias. 8,9. Entrou contra o Corinthians, mudou a história do jogo. Né? Se não fizer gol nem de assistência, vai entregar seus 2, 3, 4 pontinhos, tá? Mas ó, pra passar dos 10 é 2 toques, tá? Acho um cara bom demais, né? Mesmo não sendo no Maracanã, né? Mas como mandante Fluminense, acho interessante, tá? Acho interessante. Fora de casa aqui, quem vem desarmando bastante é o Flamengo, mas assim, ó, Pulgar até pode ser, tá batendo algumas faltinhas, né? Mas Thiago Maia não, nem pensar. Mas aqui o Flamengo tem uns caras interessantes como o Gerson, muita regularidade, tá? Acho viável. E ó, e o Bahia cede bastante desarme, tá? O Cruzeiro cede bastante desarme, tá? Os meios do Bahia estão bem demais, tá? Tassiano, 34 desarmes já na competição, 4,56 jogando fora de casa. Olha o Tassiano fora de casa nos últimos jogos, 6,4, 7,5, 10,8. Porra, mais um aqui, ó. Tassiano. Mais um pra anotar, tá? E tem o Cauli, que é o cara mais avançado, né? O cara da bola parada, o meio mais técnico, 2,85. Ou seja, apesar dele ter dado uma mitada aqui contra o Goiás, tá? O Cruzeiro tem uma defesa muito melhor que a do Goiás. Eu prefiro o Cauli em casa, que de vez em quando ele dá umas mitadas, e fora o Tassiano, tá? Então pra essa rodada eu vou indicar o Tassiano, tá? Contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo mais difícil, certo? Aqui o América também tem jogadores que pontuam bem, certo? É jogo difícil? É jogo muito difícil contra o Cap, tá? O Martínez tem 44 desarmes já, 3,77, né? Mas mesmo sendo volante, por incrível que pareça, as melhores pontuações dele são em casa. Mas de vez em quando ele dá um caldinho, tá? Mas não ficaria na primeira prateleira, não. Vai ser um jogo difícil contra o Cap. Eu prefiro já os meios do Cap. E vou mostrar o porquê. Assistência para meio campista. Quem é que tá dando muita assistência para jogador? Quem é que tá dando muita assistência para gol, né? Jogadores de meio campo jogando em casa. O Vasco. Viu? Payet, Praxedes, o próprio Paulinho. Melhora. Eu vou até botar aqui, ó. Só tem que ver depois. Vai ser difícil escalar, hein? Paulinho. Payet. Praxedes. Vai ser difícil escalar, hein? Mas interessante, tá? E o Inter toma gol aí com assistência de meia, tá? Depois vem o Grêmio, né? O que cresce bastante pro PP. Interessante. O Flamengo não tá tomando muito gol, mas é interessante. Olha como melhora aqui, ó. Pros meios campistas do Cuiabá também, ó. Rapaz, eu acho que eu vou botar o Sobral, hein? Sobral também me interessou bastante, hein? Algum meio aqui do Santos, né? Afinal de contas, o Curitiba também toma bastante gol, né? Deixa eu dar ele aqui, o Santos. O Santos tem um cara aqui, tá? Que depois que ele chegou, melhorou um pouco o Santos. Ah, onde é que ele tá? O Rincon não vai jogar? Ah, tá suspenso, né? Ou é dúvida? Tá contundido. O Rincon é dúvida? É um cara interessante. Deixa eu ver aqui a escalação do Santos. Rapidamente. Nosso querido Joga 10 News presta um serviço de qualidade para a comunidade cartoleira. Vai ser o Lucas Lima, né? Daí tem o Rincon vai jogar aqui atrás, ó. O Rincon vai jogar. O Cartola é foda, hein? Cartola para botar os prováveis é difícil, meu irmão. É difícil, tá? É difícil. Deixa eu ver o Rincon aqui, nulo, em casa. Mas vai jogar como volante. 5,60 em 3 jogos. Interessantíssimo. Aqui fez gol, estourou, ó. 2,9, tá? Interessantíssimo. Mas quem pontua bem em casa geralmente ali, tá? É o Lucas Lima. Que, por onde passou não jogou porra nenhuma, mas no Santos joga alguma coisinha. 4,26 em 14 jogos, ó. 8,1, 7,4, 5,7. Mas oscila, tá? Tá oscilando demais. Mas o Curitiba tomou muito gol, tá? Quem quiser fazer uma dobradinha com o Márcio Leonardo, de repente rola uma assistência e um gol, certo? Mas eu ainda prefiro o meio do Vasco, prefiro o Arias, muito mais o Arias, prefiro o PP, certo? O Cap aqui, ó, também tá bom demais, ó. 2 assistências, né? Feitas e 2 assistências sofridas pelo adversário, o América,
Vamos dar uma olhadinha aqui no Atlético Paranaense, que querendo ou não queira, o Atlético Paranaense é franco favorito para rodada, tá? Tem o Eric, me agrada demais, 6.04 em 13 jogos, 1.18 para começar a valorizar, olha só, 8.1, 10. Aqui ó, 1.6, 0.6, deu uma escorregadinha no quiabo, né? Sentou na graxa, mas de maneira geral é um cara que te entrega pontos e se participar aí de gol ou der assistência, dá uma estourada. E o jogo é propício porque o América toma muito gol. Vitor Bueno. Sem aí o Vitor Roque deve ser o cara que deve ficar com o pênalti, talvez ele ou o Fernandinho, não sei. 3.51 em 11 jogos, o Bueno tá melhor fora de casa, né? Vem apontando melhor fora de casa, mas é um cara também interessante. Vou botar o Eric aqui, tá? O Eric. E aqui o Vitor Bueno. Mas o Eric me agrada bastante pra essa rodada, tá? Me agrada bastante o Eric. Mas muito mesmo. Fora de casa, o Bahia, como eu falei, ó, tá muito bem, certo? Ó, o América, como vem fazendo gols, ó. Quem quiser dar aquela escaladinha no meio, no meio quilo ali, o meio pulmão, o Benítez, porque bola o cara joga. Pena que não tem pulmão, ó, 5.47 em 7 jogos. Olha o Benítez nos últimos recortes, gente, presta atenção. 25ª rodada, 9.9. 27ª, 3.6. 28ª, 11.1. Interessante, tá? É contra o Cap, mas o Benítez anda tirando leite de pedra aí. Vamos ver gol aqui. Olha o Fluminense como toma gol de mim, hein? Mas botar ali o Morelli. O Guilherme é atacante praticamente. Ó, o Arias, ó. Fluminense é o time que mais fez gols com meio de campista em casa. E isso me interessa bastante. Não vou pensar duas vezes. Eu quero ter alguém do Flu. Então o Arias tá aí no meio, tá? O Arias tá aí no meio. Vasco também tá bem. Bem demais. Rapaz. Palmeiras tem aí o Rafael Veiga, um clássico pode ser decidido na bola aérea, né? Também é interessante. Nossa, olha como o Corinthians vem tomando gol de meia, hein? Puta que... Vou ter que botar um meia do Cuiabá aqui, rapaz. Tem que botar o Sobral aqui, eu acho. Flamengo também fora de casa, ó. Assim como o América, ó. Trabalha bem demais com seus meias. Olha o Curitiba, hein? O Marcelino Moreno. Tá merda. Tá difícil pra escalar essa rodada. Difícil, hein? Temos aqui, ó, o Flamengo. Vamos mostrar o Flamengo, né? O Grêmio se defende bem, mas o Flamengo tem jogadores aqui diferenciados, né? Arrascaeta, por exemplo. É um cara fora da curva. 5.71 jogos, né? Foi mal nas últimas duas aqui, mas aqui, ó, começou no banco, né? Olha só, 10, 13, 8, 3.6, né? É um excelente jogador pra cartola. Vale a pena sim, né? Se o Grêmio tomou 2 gols do Cap, por que não pode tomar 1 ou 2 gols do Flamengo também, né? Queira ou não queira, o Flamengo tem jogadores, né, mais ofensivos do que o Cap, por exemplo. Ó, 5.45 em 3 jogos, olha o Gerson. 3, 8.8, 1.7, aqui deu uma peidadinha na farofa, 7.7. Tá oscilando bastante o Gerson, mas vem trazendo os pontinhos, tá? São meias interessantes também, tá? São meias interessantes também. Ó, mas o Curitiba fora de casa tá me chamando a atenção demais, hein? Contra o Santos, hein? Será que se for um jogo movimentado, porque os jogos na Vila têm sido assim, né? Bem movimentados, né? Se a gente prestar atenção aqui, ó, nos confrontos do Santos na Vila, é média superior a 3 gols por jogo, tá? Aqui, ó. 1-3, 4 gols. 4-1, 5 gols. 0-3, 3 gols. 2-1, 3 gols. Tá? Tem sido muito movimentado. E, ó, e o Curitiba tá na mesma pegada, ó. 3.1, 3.1. E, rapaz, ó, esse jogo aqui, ó, é o jogo da vida dos dois times, tá? O Santos tá aqui, ó. E o Curitiba tá logo em seguida. É claro que o Curitiba já tá praticamente, virtualmente rebaixado. Mas ele não pode se entregar, tem que buscar os 3 pontos. E o Santos mais ainda. Se tem dois times dessa rodada aqui, ó, que jogando em casa vão ter que comer o pão que o diabo amassou, é o Vasco e o Santos, tá? É o Vasco e o Santos. Vão pelo menos atacar, isso aí eu tenho certeza, tá? Isso aí eu tenho certeza. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma coisa aqui, ó, média básica. Ah, a gente já olhou média básica, eu quero ver outra coisa aqui, ó. Pra meio campista. A gente tem que procurar sempre o quê? Gol e assistência, são as maiores pontuações do game. Se não for isso, você vai o quê? Média básica, Tassiano, PP, Sobral, Ranielli, né? Paulinho do Vasco, daí você procura a média básica. Em termos de gol aqui, ó, temos o Veiga. Já que eu tô indo com o Murilo, é um clássico, mas ó, 8.30 em 11 jogos em casa, 6.76 para começar a valorizar. Olha só o Veiga aqui, ó, deu uma assistência 6.9. Aqui, ó, não fez praticamente porra nenhuma. Finalização defendida, uma para fora, um desarme, fez 5.4. Mas a questão do Veiga é isso aqui, ó, 12.9, 10, 27, 15, ele pode dar uma estourada, né? Ah, é um clássico contra o São Paulo? É. Mas assim, ó, o confronto histórico é favorável ao Palmeiras, tá? Vale o teste do pezinho? Vale, né? E como eu tô sendo mais atrevido no meu time alternativo, que é o que tem a maior pontuação, né? Eu já mostrei aqui, ó, Instagram do Mané. Aqui, ó, tá com 2.061 pontos, né? Enquanto o principal tá com 2.021, tem 40 pontos a mais. Lá eu vou ser mais agressivo, aqui eu vou ser um pouco mais conservador, tá? Quer ver? Aqui eu vou fazer o seguinte.
Eu vou com o Veiga e com o Arrascaeta, tá? Vou que são dois caras diferenciados e o Arias jogando em casa, certo? Lá eu já me decidi. Lá eu vou com o PP, com o Sobral, tá? Lá eu vou diferenciar. E com o Arias, talvez. De repente eu vou repetir o Arias, que o Arias em casa é foda. Ou de repente não repetir ninguém lá no meio de campo. Vou ver o que eu vou fazer. Só tô tentando mostrar pra vocês, escalando sempre times diferentes, pra que é possível sim você ir bem, não copiando os mais escalados, né? Não copiando time de influenciador, tá? Mas nós vamos deixar pra ver com mais calmas aí outros meses. Ó, do Curitiba aqui tá me interessando demais, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde é que tá aqui nosso time de Curitiba? Tá mal demais, mas os meses. Sebastião, o Moreno tá precisando de 1.88 pra valorizar. Quando eu for montar o time de valorização eu vou ter que ver isso, tá? Vou ter que ver isso. Média. Veiga. Pra time de valorização o Evangelista é a melhor opção. Ó, nem falei do Evangelista contra o Galo, tá? 5.52 em 2 jogos. Aqui foi mal, 1.2, mas é um cara de uma regularidade boa. Dá pra sim pra escalar. Acho que vai estar no meu time de valorização. Deixa eu ver outro meia que vale a pena aí. Ó, nem falei do Cristaldo. Pode rolar até um pênalti. Zé Rafael também é outro cara que pontua bem. Mas eu acho que eu vou com o Eric, hein? Rapaz, eu montei esse meio de campo aqui sem ninguém do Cap, né? Vou ter que botar alguém do Cap no ataque. Inclusive, vou até me decidir agora, tá? Gols. 2 gols feitos, 2 gols sofridos. Vamos ver atacante? Já tô atravessando o vídeo. 3 de 6, daí eu vou escolher um atacante. Então, meu ataque vai ser o Marcos Leonardo, acho. Verrete e alguém do Cap. Acho que vai ser isso, tá? Vamos botar aqui, ó, pontuação média para atacante. Já vamos deixar assim e já vamos ver atacante. Vamos lá. Atacante. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus atacantes é o Vasco. E por mais que o Inter não ceda tanto, o Vasco tem um cara aqui, né, que tá bem demais nos scouts, certo? E ele engana, tá? Ele parece ser aquele 9 que precisa do gol e assistência para pontuar, mas não tem sido assim não, tá? Ele tem uma médiazinha básica aí, ó, de 2.61, tá com média em casa de 9.65 em 6 jogos, certo? Em São Januário o Vasco tá chato. E tira esse 1.5 aqui, ó, nos demais jogos ele vem entregando pontos, tá? Veguete pra mim, top 5 pra rodada, tá? Mesmo sendo contra o Internacional, acho interessantíssimo, tá? Depois, quem vem pontuando muito bem em casa aí, ó, é o Santos. E daí pra mim, o Marcos Leonardo é indispensável, porque o Curitiba disparado é o time que mais tomou gol de atacante, tá? E o Marcos Leonardo é um dos artilheiros da competição, tem média de 9.30 em 11 jogos. Aqui fez 2.8, mas é claro, com aquele time ruim do Santos, deixa o guri passar fome lá na frente, é difícil. Mas ó, mesmo assim, vira e volta, ó, 18, 12, 16, 22, o guri é chato, tá? E vai enfrentar a pior defesa do campeonato junto com o América, então tem que ter o Marcos Leonardo no time. Aliás, já vou botar aqui, ó. Tem que ter o Marcos Leonardo no time, tá? Tem que ter o Marcos Leonardo no seu time. Pra mim é um indispensável no ataque, tá? Os outros dois você escolhe depois. Bahia tá cedendo muito ponto pro atacante, mas o Cruzeiro não pontua quase nada, né? O Cap interessante, tá? Tem alguém do Cap. E nós vamos ver logo na sequência quando chegar em gols, certo? Jogando em casa aqui, quem cede muito é o próprio Santos, né? Tendência de um jogo movimentadíssimo, gol dos dois lados. Pra mim isso aqui é um jogo de 2x1, 2x2, 3x2, tá? Posso até me enganar, mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí, certo? Então se você quiser dar uma arriscada aí, ó, em alguém... Ó, o Slimani já tá aparecendo aqui, ó. Entre os melhores pontuadores, ó. 6.05 em 2 jogos. É um cara até que certo ponto regular? Não, ele precisa mais do gol do que o Veguete, por exemplo, tá? Mas é contra o Santos, né? Um time que tá tomando muito gol. Posta válida, muito válida. Deixa eu ver o Robson como é que tá fora de casa. Gosto mais da movimentação do Robson. Mas o Robson tá pontuando melhor em casa, tá? Complicado. Quem quiser fazer uma apostazinha, a verdade é que o Santos toma gol pra cacete, tá? E claro, quem tá pontuando muito bem fora de casa com os seus atacantes aí é o Galo, né? 6.22, né? Média superior a muito time aqui, ó, como mandante. Por quê? Porque os dois atacantes do Galo vêm pontuando muito bem fora de casa, né? O Hulk, vai falar o que do Hulk? Uma média de 7.96 fora em 14 jogos, precisa de 3.12 para começar a valorizar. Olha só o Hulk fora de casa. 14, 9, 12, 7 aqui, 1.6 contra o Cap. Foi a pior pontuação dele, mas o resto aqui, ó, se aproveita tudo, meu amigo. Difícil, tá? E eu tô com o Capixaba ali, mas eu não sei se eu abro mão do Capixaba para ir pro Hulk, porque também não tem tanto atacante assim, tá? Paulinho fora de casa. Foi bem no último jogo fora de casa. No último jogo fora de casa, porque em casa decepcionou. 5.28 em 3 jogos. Né, deu uma mitada aqui contra o Palmeiras, assistência, gol, tudo. É outro cara muito regular. Olha o que vem pontuando os atacantes do Galo fora de casa. 7, 11, 5, 3. Interessantíssimo, tá? E o Hulk eu fiquei bem. Por causa aqui, ó. Tô com o Léo Ortiz, certo? Porra, de repente eu vou tirar o Léo Ortiz daqui pra ir com o Hulk na frente. Fiquei bem na dúvida, tá? Fiquei bem na dúvida. Mas vamos deixar pra lá. De repente eu acho que eu vou com o Hulk no meu time de valorização. Vou ver.
certo? Vamos para assistência e gol, que é a alegria do povo aí. Assistência. Quem é que vem dando muita assistência com atacantes em casa? O Vasco, né? E o Veguete já tá começando a se auto-escalar, certo? O Fluminense tem um certo equilíbrio, a gente vai ver o Cano daqui a pouco, tá? Tá muito bom assim, ó, em termos de assistência aqui, ó, cedida pelo Bahia, mas, porra, o Cruzeiro em casa tá difícil de escalar um atacante do Cruzeiro, tá, gente? Um time que, porra, olha aqui, ó, presta atenção. Vamos botar aqui, ó, casa. Porra, o Cruzeiro em casa é um dos piores mandantes, olha só. Não vence há vários jogos, fez apenas 6 gols em casa. Enquanto a maioria dos times, olha só, até o América e o Curitiba fizeram 14 gols cada um. O Cruzeiro fez apenas 6 gols. Impressionante, né? Ah, cara, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer aqui, tá? Pra botar o Hulk, de repente eu acho que eu vou botar o Raul Gustavo ali atrás. Me deu uma luz. Zagueiro do Corinthians, do Bahia. Me deu uma luz. Vamos ver até o final aqui, tá? O Cap eu acho interessante, porque depois do Bahia, o time que mais vem tomando gol aí com assistência de atacante é o América e o Corinthians, né? E aqui o Cap e o Cuiabá fazem. Então temos alguns atacantes interessantes aqui. Bastante, tá? Atlético Paranaense, né? Tem o Canóbio. Gosto da regularidade dele. 6.24 em 11 jogos. 3.59 para começar a valorizar. Olha o Canóbio em casa dos últimos jogos. 4.8, 10.7, 6.9, 10.2. E vai ter chance de participar de gol e dar assistência. Porque é muito frágil defensivamente o América. Essa que é a verdade. E o Pablo? O Pablo é o cara mais centralizado. 5.73 em 10 jogos. Né? É o cara que sabe que se não fizer gol, né, dificilmente vai pontuar. Então nesse aspecto eu prefiro o Canóbio, tá? Eu prefiro o Canóbio. Mas se por um acaso acontecer uma goleada, por exemplo, a chance é grande do Pablo mitar, tá? Mas eu prefiro o Canóbio. Fora de casa, o Curitiba tá muito bem também. O Santos continua cedendo. Cede aqui assistência para atacante e adversário. O Cap também cede aqui, ó, tá? E o América também, nós vamos ver logo na frente. Quero ver gol rapidinho. Gol novamente, o Vasco tá muito bem, tá? Mas o Inter não cede quase nada, tá? Curitiba novamente é o time que mais tomou gol de atacantes, tá? E o Santos fez 5 nos últimos jogos em casa, certo? Bahia cede demais, uma pena aqui, ó. O Cruzeiro não tem ninguém, certo? E depois de Curitiba e Bahia fora de casa, quem mais vem tomando gol realmente é o América, tá? É o América. Rapaz, eu tô numa dúvida danada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou com o Veguete. Oh, meu Deus. Ai, vou ter que cortar isso aí. Ai, meu Deus. Quase morri. E vou com o Canóbio, cara. Vou dar uma arriscadinha no Canóbio porque eu preciso de alguém do Cap. Preciso de alguém do Cap contra o América. E tô com o Canóbio aqui, ó. Não é tanto o matador quanto o Veguete, quanto o Marcos Leonardo, mas quase que eu tô botando aqui, ó, nosso querido Raul Gustavo, tá? Pra botar o Hulk, tá? Porque o Hulk tá bem demais fora de casa. Onde é que tá o Bahia aqui? Porque o Raul Gustavo tá bem, tá? Fora de casa. Olha só o Raul Gustavo fora de casa. 4.50 em 3 jogos. 5.1, 7.5, 0.9. Até o Canu, tá? Até o Canu. Mas o Canu fez gol no último jogo, né? Arrebentou. É, prefiro o Raul Gustavo. Deixa eu ver quanto é que tá aqui o nosso querido Rucon. Atacante. O Hulk tá precisando de 3.12 para começar a valorizar. É só se for no alternativo mesmo, né? Tá difícil de zagueiro, hein? Tá difícil de zagueiro essa rodada, pessoal. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Não quero dobrar ninguém aqui atrás. Tô com o Canóbio realmente, que precisa de alguém contra o América, precisa de alguém contra o Curitiba, tá? É interessante. Vou deixar assim por enquanto. Treinador, né? Vamos ver quem tem mais potencial aí pra rodada, quem vem pontuando bem em casa, né? Vasco da Gama vem pontuando muito bem, Bragantino, só que o Bragantino vai pegar um adversário difícil, que é o Galo, tá? O Galo juntamente com o Flamengo são os times que menos cedem para atacante. Ah, mas Netron, falasse do Luizito, é verdade, se botar aqui média básica ele vai aparecer. Deixa eu ver o nosso Luizito, porque eu gosto do Luizito demais, tá? Ó, Paulinho Canóbio apareceu aqui, ó. O Peck é um cara interessante, tá, gente? 5.84 em 14 jogos, 9.51 para começar a valorizar. Olha só o Peck, entrega ponto demais, se movimenta muito, sofre falta, desarma. O guri é enxerido, é chato, tá? Acho interessante, tá? Acho interessante o Peck também, tá?
Fiquei até na dúvida entre ele e o Veguete, mas o Veguete é matador, né? Deixa eu ver mais alguém aqui, mais algum outro atacante. E eu gosto demais do Luizito, né? Gosto demais do Luizito. Rapaz, vai ser difícil arrumar vaga pra tudo isso, hein? Olha só. Porque eu tava indo já pra treinador e deixei de falar de dois caras que realmente, gente, aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Gols. Atacante. Paulinho, falei, Marcos Leonardo, Hulk. Tem o nosso querido Davidson, que não é se jogar fora em casa, 5.57 em 12 jogos, né? De vez em quando faz 1.2, 1.4 negativa, mas às vezes, ó, 16, 13, 10, 11, né? Vai enfrentar o Corinthians, que vem sofrendo gols fora de casa, certo? Se pegar aqui, ó, onde é que tá aqui, ó, piores defesas, vamos lá. Defesas com mais gols, tá aqui, ó, o Corinthians tá aqui, ó, né? Disparado aqui, ó, Curitiba Santos, esse jogo deve sair gol pra cacete. Bahia também toma muito gol, mas o Cruzeiro não tem quase ninguém. A América tá aqui, ó, por isso que eu tô botando o Canóbio, né? E o Corinthians aparece logo em seguida, né? Então o Davidson vale a pena? Vale. Tem o Eduardo Sacha pouco valorizado, mas vai enfrentar uma defesa que vem se defendendo, um time que vem se defendendo bem fora de casa, mas bate pena tudo. Tem um Cano, 4.73 em 15 jogos, né? Ó o Cano em casa, 6.4, né? 10. O Cano em casa ainda não deu aquela arrebentada, tá? Mas é um cara muito perigoso contra o Goiás. Pode sim que venha a marcar, inclusive no primeiro turno marcou lá na Serrinha, se não me engano. Tem o Pedro, tem... Rapaz, tem gente pra cacete, tá? Tem o Mastriani que fora de casa tá incomodando. 6.02 em 9 jogos. Ó o Mastriani fora de casa, 18. 7, 17. É uma médiazinha básica, 2 pontinhos, 1,5, 3. Se fizer gol, estoura, né? Vai enfrentar o Cap. Então assim, ó, tem muito atacante, tá, gente? Tem muito atacante, né? E amanhã na live a gente tenta explorar mais um ou outro que eu não possa ter falado aqui, tá? Que eu não tenha falado aqui. Rapaz, tá difícil. Até pra escolher o treinador tá difícil, tá? Porque o Santos não inspira confiança, apesar do Curitiba ceder bastante. Bahia cede muito, mas Cruzeiro é complicado também, né? Eu acho que assim, ó, que no equilíbrio assim, ó, do cruzamento scouts eu ficaria, né? Ou com o Ramon Dias, ou com o Abel, mesmo sendo um clássico, né? Ou com o Diniz, né? Porque tá muito equilibrado, tá? Tá muito equilibrado. E, cara, fora de casa aqui, ó, se fosse pra apostar, apostaria no Ceni, tá? O Ceni tá bem demais e o Cruzeiro realmente vem cedendo bastante, tá? Vem cedendo bastante. E, claro, tem o Tite aqui, ó, contra o difícil Grêmio em casa, mas o Tite também até que tem pontuando bem. O Galo aqui, o Filipão já é mais difícil porque o Bragantino é o time que menos cede, tá? Mas pode acontecer de novo, né? Nos últimos 5 jogos foram 3 resultados aí, 0-2 pro Galo. Tá? Então tá bem difícil treinador. Eu tô com 2 do Palmeiras, 2 do Flu. Quanto ao América, deixa eu ver aqui o Wesley. Rapaz, o América vem cedendo ponto, né? Vem cedendo pouco ponto, né? E não vai segurar o SG, o Cap. Tenho quase certeza disso. O Kudê cresceu muito a média dele, né? Por causa da goleada. Tem o Caixinha, mas vai ter um jogo difícil em casa. Pai, vocês vão rir de mim, mas eu tô quase indo com o Abel, tá? Mesmo sendo um clássico. 5.73, nos últimos jogos vem decepcionando. Eu quero isso aqui, ó, um 7.77, que é a média do Palmeiras em casa, tá? Mas é um clássico, é complicado, né? Deixa eu ver o Ramon Dias. 6.96 em 7 jogos, 8.59, o Vasco tá melhor em casa. Acho que eu vou com o Vasco com mesmo. Acho que eu vou com o Ramon Dias mesmo. E o Wesley Carvalho me interessa, mas não tá com esse desempenho todo em casa, tá? Por isso que eu tô indo só com o Canóbio, por causa do sistema defensivo do América. O Rogério fora de casa vem pontuando bem, né? Interessa bastante, é 5.44, mas tem um jogo difícil também. E toma bastante gol fora de casa, faz, mas toma. Eu vou ficar com o Ramon mesmo. Vou ficar com o Ramon, né? Jogo dificílimo, tá? Queria ir com o Wesley Carvalho, mas também tá complicado. E o Santos não inspira confiança, né? Vou com o Ramon. Não, eu vou com a Belzão aqui. Sabe por quê? Esse time aqui eu tenho um pouquinho mais de cartoletas, tá? Eu vou com a Bel. Dá uma de doido. Vou com a Bel, tá? E lá no outro eu vou com o Ramon, tá? Vou com a Belzão aqui sim, certo? O time tá ficando assim. Fiquei bem na dúvida, tá? Entre o Ortiz aqui e o Canóbio, mas precisa ter alguém do Cap, porque a minha intenção era tirar o Canóbio e botar o Hulk, tá? E aqui atrás botar o... E vou fazer isso num time alternativo. Esperem que eu vou fazer, tá? Vou deixar o time principal aqui prontinho. Na sequência já tô trazendo ele aí com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 150 cartoletas aí. O time principal do canal, um esboço, né? Acabei botando o Marcos Leonardo como capitão, né? Eu sei que o Santos não tá confiável, mas, pô, o Curitiba toma muito gol e o menino artilheiro vira e volta, passa dos 10 pontos com facilidade na Vila, tá? Mas fiquei bem na dúvida, vocês viram ali, né? Entre o Canóbio ali, tem alguém do Cap no meio, né?
e o Hulk na frente, mesmo sendo contra o Bragantino, né? Daí eu tiraria o Léo. É bom ter cartoleta, né? Olha só o banco de reserva: o Rossi, Capixaba, Raul Gustavo e Eric do Cap. Botei o Hendrick ali do Palmeiras por falta de opção, por causa do canal que tá muito baratinho, né? Mas ainda vamos ver ainda com calma até amanhã na live. Vamos decidir isso. E outra coisa, tá? Eu fui ver agora o banco de reservas. Quando eu cliquei ali em zagueiro, apareceu o Luan do Palmeiras. Deu, opa, fui lá ver nos prováveis, né, do Joga 10 News. O Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros. O Piquerez vai jogar avançado. Baita opção, tá? Baita opção pra rodada. Né? Piquerez, além de defender bem, ataca bem demais. Muito interessante, tá? Muito interessante. De repente, lá no outro time, eu vou com o Piquerez e com o Capixaba, tá? Se bem que eu tô dando um jeito de encaixar o Hulk, mas tá difícil, né? Porque o Hulk fora de casa tá apontando muito. Bom, enfim, isso tudo é só de bolso. O importante que é os dados e as estatísticas que a gente viu até agora, certo? Então tá aí, ó, custando 150,21, um esboço do time principal para a 29ª rodada. Na sequência aí, já tô vindo aí com um time de valorização. Vamos lá então, gente, pro time de valorização do canal. Eu, Maleca, tole os cifrãozinhos das cartas ali, quase me engasguei. Fez 79,18, foi uma excelente pontuação para um time de valorização, mas o mais importante para esse nosso time é a valorização, né? O ganho de cartoletas propriamente dito e não a pontuação. Nesse quesito também fomos bem, valorizamos mais que 10 cartoletas, porque esse time eu sempre falo, a gente escala na perspectiva da intenção sempre de valorizar de 10 a 15 cartoletas. O que vier mais, meu Deus, é mitada na seta para um time de valorização. Tá? Não vou fazer muita explanação não, né? Wanderson de valorizado fez gol, né? O Zarate teve uma certa regularidade. Tiquinho fez gol desvalorizado. Rony ficou no banco, uma pena, depois entrou, né? Contra um time contra o Curitiba tinha tudo para pontuar bem, certo? Ortiz e Capixaba, monstros. Everton também, todos desvalorizados, segurando a SG. Bom demais, tá? Bom demais. Vamos vender aqui, ó. E já vamos trazer o nosso time de valorização prontinho na sequência com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 101,37 cartoletas, um time bem acessível, time de valorização. Ah, mané, time de valorização essas alturas do campeonato, tem gente que joga cartola só liga de patrimônio. Tem gente que começou o game agora com 100 cartoletas, entendeu? É mais ou menos por aí, tá? Inclusive, tá bem difícil pra escalar a valorização essa rodada, tá? Muito difícil mesmo, tive que focar ali no sistema defensivo do Vasco e do Fluminense, né? Não quis exagerar muito no Atlético Mineiro, porque afinal de contas vai pegar o Bragantino, um dos melhores mandantes. Do meio pra frente, distribuir bastante jogadores aí, né, que vão enfrentar as piores defesas do campeonato, né? Como o Santos, que vai pegar aí o Curitiba, né? E o Atlético Paranaense, que vai pegar o América, né? É claro que eu botei o Tassiano aí, né? Que o Bahia vem muito bem fora de casa, inclusive é o time que mais vem fazendo gols fora de casa. Né? O Paulinho do Vasco para ter alguém do Vasco, porque o Vasco em casa vem jogando de maneira ofensiva. O Davidson contra o Corinthians, que é um dos times que mais tomam gol jogando fora de casa. Né? E o Cano do Fluminense aí, porque dos atacantes aí que precisavam aí de menos de 2 pontos para começar a valorizar, ele me pareceu mais atrativo, né? E tanto é que eu botei o Diniz aí como treinador aí, né, e ele como capitão. Mas pontuação para esse time não nos interessa, o que a gente quer é o quê? É valorização. Mas ó, até amanhã, quando eu for postar os times lá no Instagram, depois da live, né, esse time de valorização talvez tenha uma ou outra alteração que eu ainda não fiquei muito convencido, tá? Mas por enquanto tá aí, o esboço, tá? Custando 101,37 cartoletas, o time de valorização do canal. Você, dedinho nervoso que arrastou até aqui, esse é o time de valorização, tá? Para ganhar cartoletas. O time para pontuação eu escalei anteriormente, que é o time principal. E agora na sequência vou escalar o time alternativo, que é um time mais agressivo. E por fim aí, pessoal, mas não menos importante, o time alternativo do canal. Se tu diz mané bebê, hoje tô engasgando, tá foda. Tá, fez 78,48, é o time que a gente tem melhor pontuação no geral aí, 2061, mas estão todos muito próximos aí, certo? Não vou ficar explanando muito aí, já estamos no final do vídeo, vimos bastante coisa, amanhã tem live às 14 horas, tá? Mas de maneira geral aqui, ó, o Ener Valencia arrebentou, Paulinho e Yuri Alberto decepcionaram. Se esses dois aqui vão bem, esse time mitava assim, estourava a boca do balão, tá? Mas de maneira geral, porque quem salvou realmente a pontuação aqui desse time foi o Cleiton, o Caixinha, o Ayrton Lucas e principalmente, tá, o Ener Valencia e o Piquerez, né? Que só os dois juntos aqui passaram dos 40 pontos. Certo? Então, cartola é assim, você acerta 2, 3 jogadores, você passa dos 50 pontos. Se um desses jogadores está entre o capitão, você passa de 60 e daí o resto é um abraço para chegar aos 100. É isso aí que é cartola, é regularidade e você acertar na mosca 2, 3, 4 jogadores. Beleza? Vamos lá, vamos vender esse time aqui, até me perdi. Vamos vender esse time aqui, o time alternativo do canal, e vamos trazer ele na sequência. Tentando o quê? Diferenciar as peças, né? Diferente do time principal e do time de valorização, né? Para dar opções para você, tá? Deixar aqui prontinho aqui, ó. Na sequência já tô vindo com ele prontinho, banco de reservas e capitão.
Tá feito aí, pessoal, custando 149,08 cartoletas. Quebrei muita cabeça pra fazer esse time, tá? Muitas dúvidas. Espero sanar elas até amanhã na live às 14 horas, tá? Porque assim, ó, ficou um time bem diferente, tá? Pessoal, isso aqui, ó, quem chegou agora de paraquedas, arrastou até a escalação, isso aqui é o time alternativo, tá? É um time mais agressivo, enfim, por isso que eu tô dobrando duas defesas do Flamengo, né? Porque o Grêmio sem o Luizito, não sei se vai ter o poder ofensivo que costuma ter jogando em casa, e o Flamengo com o Tite foram 2 jogos seguidos segurando o SG, certo? Outro SG que eu acredito que é bem viável é o Vasco em casa vem tomando pouquíssimos gols, o Piton já melhorou bastante, já dá pra escalar ele, daí eu botei o Ramon Dias pra dobrar o Vasco atrás também, e o Palmeiras, porque no histórico aí do Palmeiras e São Paulo, né, o Palmeiras segurou 3 SGs nos últimos 5 jogos, né, e claro, e como eu tô ali com o Veiga e com o Arrascaeta no meio, né, a bola aérea ali do Gustavo Gomes e Léo Pereira ficam muito forte, né? E o Piquerez vai jogar avançado como um ala, o que me interessa bastante. Deixei de fora o Juninho Capixaba aqui, né? Porque lá no principal eu escalei o Marlon e o Marcelo do Fluminense, né? Daí eu queria encaixar o Juninho porque o Juninho é monstro. Mas daí eu pensei assim, ó, cara, esse aqui é o time alternativo. É um time mais agressivo. Eu vou fazer um movimento contrário que vem dando certo, tá? É o time que mais pontua no canal, é o time alternativo, né? Pelo menos é o que tem a maior pontuação, né, no geral. Vou fazer um movimento contrário. Tá todo mundo indo no Hulk e no Paulinho quando eles jogam em casa. Daí quando eles jogam fora, eles estão mitando. Em casa eles estão indo mal. Aconteceu isso 3 rodadas seguidas. 4, né? 2 jogos em casa e 2 jogos fora, né? Então, o Bragantino é um bom sistema defensivo, tudo mais histórico é de gols, enfim. Daí eu botei o Hulk. Botei o Hulk porque tem uma média básica fora aí de quase 4, 5 pontos jogando fora de casa, né? É um jogo que historicamente tem gols dos dois lados. E o Galo vem jogando melhor fora de casa do que em casa. Fiquei bem na dúvida, tá? Queria muito botar o Gabriel Peck de capitão desse time aí, né? Porque o Vasco em casa é bem ofensivo e o Peck tem uma média básica. Mas eu tô botando o Hulk aqui pra fazer um movimento contrário. Não tô satisfeito ainda porque o meu capitão favorito para essa rodada é o Marcos Leonardo. Mesmo o Santos estando mal, porque o Curitiba toma muito gol e o Santos na Vila costuma fazer gols, né? Então esse aqui era o meu capitão aqui, ó. Mas para não repetir o capitão do time principal, eu ainda vou pensar com carinho. Porque daí vai ser uma rodada assim, ó. O Marcos Leonardo vai mal, todos os times vão mal, né? Agora o Marcos Leonardo vai bem, todos os times vão bem. Então eu não queria botar todos os ovos numa cesta só. Mas assim, ó, um time bem diferente, tá? Meu ataque do time principal lá ficou lá, ó, com Veguete, Canobi e Marcos Leonardo. Aqui ficou Gabriel Peck, Hulk e Marcos Leonardo. Diferente, né? Lá o meu meio de campo ficou Arrascaeta, Arias e Rafael Veiga. Aqui ficou Vitor Bueno, Rafael Veiga e Arrascaeta. Eu ia botar o Sobral aqui, né? Eu ia botar outros jogadores que eu falei que tem potencial para rodar no meio de campo. Mas aí, como eu senti dificuldade de escalar os dois zagueiros e quis botar o Léo Pereira e o Gustavo Gomes, né? Que são os zagueiros com maior número de gols no campeonato. Daí eu botei os caras que batem o escanteio dos times, respectivos times de Flamengo e Palmeiras, né? É uma escalação mais arriscada? Claro que é. Tá difícil ter SG, então é bom pulverizar, mas pode ser que dê certo. Depende do quê? De 3 SGs. Se o Vasco, Flamengo e Palmeiras não sofrerem gols, meio caminho andado. Daí o resto aí do meio pra frente eu acredito que dá pra fazer uma pontuação legal, né? Porque tem muito jogador de média básica como o Hulk, como o Peck, né? Como até mesmo o Veiga e o Arrascaeta tem uma certa média básica, tá? E claro, eu precisava de alguém do Atlético Paranaense, botei o Vitor Bueno no meio, porque eu precisava de alguém do CAP contra o América, que só ficou todo jogo fora de casa. Tá bom? Mas assim, ó, gente, é apenas um esboço, muita calma nessa hora. Amanhã ainda é que vai ser a rodada e teremos ainda a live às 14 horas, tá bom? Então aí, ó, custando 149,08, um esboço do time alternativo pra 29ª rodada. O Hulk aqui, fiquei na dúvida, tá? Como capitão. Talvez o Peck, o Marcos Leonardo é meu preferido, mas já tá no time principal, então vamos dar uma aguentadinha. Ufa! Então é isso, pessoal, né? Escalei o time principal, né? O time valorização e agora o time alternativo, que foi o último que eu escalei, que é um time mais agressivo, né? Mas que vem dando certo, que é o que tá com a maior pontuação no geral, tá? Vamos ter live amanhã às 14 horas, 2 horas da tarde, né? Amanhã tem rodada já. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Claro, se você não é inscrito aí, convido a humildade a conhecer o canal, ativar o sininho das notificações, porque daí você não perde mais nada. Nenhum conteúdo, nenhum vídeo e principalmente quando entrar na live ao vivo, você vai ser notificado, certo? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de amanhã às 14 horas. Vamos que vamos. Fui.